Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amém? Amém. Vamos ficar de pé, fazer oração de início nessa escola bíblica dominical. Quero convidar o diácono Guilherme para fazer essa oração em nome de Jesus para nós. Nosso Deus Pai, adoramos, Senhor, glorificamos o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Deus. Te agradecemos por mais um dia de vida, de saúde, Deus. Aleluia, Senhor, Jesus. Pai, obrigado por Sim, estarmos Deus. aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus. Glória ao Para Senhor, mais uma Deus. vez desfrutar um Pai, pouco da Tua pela direção maravilhosa dessa escola palavra. bíblica dominical, Deus nos passou nessa manhã para nos dar, Sim, Senhor, Deus. um pouco da Tua água viva, Jesus. Glória a Louvo Deus, o céu, Senhor, para que nós Jesus. possamos entender e compreender Glória a um pouco Deus. mais, Deus, o que Tu quer que a gente faça, Senhor. Aleluia. Jesus. Em nome de Jesus, Pai, Glória a seja com cada Deus. um, Senhor, abençoe essa aula, abençoe esse dia, Glória a essa semana Deus. que se inicia, ó Pai. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, crendo, Senhor, Glória a das Deus. coisas boas que Tu tem para nós, em Glória nome a de Deus. Jesus. Amém. Você não pode sentar. Amanhã a gente vai estar louvando um hino congregacional. Logo após nós vamos continuar com a escola bíblica. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Glória a Deus. Então, nesta manhã, vamos estar estudando dia 9 de julho de 2023, a lição de número 2. Me convido a abrir a lição de número 2, que tem como título A Deturbação da Doutrina Bíblica do Pecado. Já quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos sabem dizer o que é deturbação? É a escola bíblica, né? Para nós aprender. Alguém sabe dizer o que é? Ninguém sabe? É estragar, é mudar o sentido. Isso é desfigurar, malsinar, ou sinônimo de alterar, distorcer o que está escrito da verdade, certo? Para os irmãos saberem. O texto áureo nos diz nesta manhã: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e verso 20. A verdade prática nos diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar
eficazmente o pecador. Certo? Vamos ficar de pé e fazer a leitura bíblica em classe. Vou ler o primeiro versículo, se encontra no capítulo 3 de Romanos, verso 9 a seguir. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto com as suas línguas. Tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Nosso pastor presidente de direção, em nome de Jesus. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa lição. Vem sentar, por gentileza. Dá uma olhadinha na porta lá embaixo, ela deve estar batendo a de vidro. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui nesta manhã. Nós somos sabedores, né, da importância desta lição bíblica desse trimestre. Seria uma necessidade muito importante. Uma boa parte da igreja, uma grande parte da igreja está nestas lições, nestas ministrações das lições, nesse ensino, pois esse trimestre fala de assuntos bastante modernos, bastante atuais, não é modernos, né? Bastante atuais, e trabalha a ideia da Igreja de Cristo e os embates que ela tem através do império de Satanás. E nós fizemos a leitura bíblica em classe aqui e vimos que há uma previsibilidade, vou dizer assim, de termos cada dia mais, os dias vão se estreitando, é como que um funil, e a gente vai adentrando a esse funil, e a igreja do Senhor, ela vai sendo apertada de todos os lados. E o maior aperto que a igreja passa, não é o aperto que veio no passado, através das perseguições, de matar um crente, matar um fiel, e a história está aí, né, para demonstrar claramente que muitas pessoas fiéis foram mortas em razão de termos pessoas seguidores do Evangelho, e com isso fizeram com que eles fossem apertados de todos os lados para negar a sua fé, para negar de ser crente, ser cristão, e não absorveram isso, não aceitaram, ficaram de pé, firmes. E a grande decepção de Satanás e seus adeptos é que cada um cristão desse que era apertado ou até morto gerava fé em outras pessoas, e o cristianismo
nunca caiu, nunca deixou de existir a partir do momento de Cristo. E está aí. Porém, a maior arma de Satanás agora é fazer com que seja introjetado dentro das mentes das pessoas algumas coisas que levam a trazer um esfriamento da fé. Isso tem gerado uma grande perda, e nós vimos que isso que é feito através do sistema social mundano, satânico, vai quebrando o conceito de pecado e vai fazendo com que a igreja ela seja também vítima disso, e pessoas que sentam-se e até muitas vezes estão nos púlpitos pregando, que não conhecem, não são profundos conhecedores do mal que está associado todos os dias na sua frente, universalizam a coisa e o que dizem é a seguinte frase: todos os caminhos conduzem a Deus. E a grande verdade é que não. A grande verdade, existe só um caminho: a Bíblia e aquele para qual ela foi escrita, que é Jesus. Esse é o único caminho. Eu queria fazer, vocês já quando nós vamos ter, claro que toda uma dinâmica diferente de aula daqui para frente. A gente está conversando com alguns irmãos para nos ajudar a ministrar. O pastor Arley agora está lá na Encantada, e nós vamos trabalhando com alguns outros professores, vamos nos ajustando. Eu já fazia muitos anos que eu não dava aula de escola dominical, só algumas que dei aqui agora nos últimos dias. Então tem o Aldo, que vai continuar nos auxiliando, que é um professor exímio, e nós vamos lutando para aprender e compartilhando com os irmãos. A introdução da nossa lição vai dizer que a queda do Éden, ou no Éden, transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, faz essa referência de Paulo escrevendo a esse jovem pastor chamado Tito. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Olhe bem, por causa de teologias modernas, é o que o autor da lição está nos alertando, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Como? Se é algo irremovível, né? Se é algo que não se pode mexer, se é algo que não se pode tirar do lugar. Vamos supor, é uma construção. Aqui está esse templo. Nós estamos fazendo algumas reformas. Olhe bem, algumas reformas nós estamos fazendo nesse templo. Estamos colocando uma estrutura ali ao lado para construir, colocar um elevador. Estamos mudando a plataforma aqui no púlpito por causa da altura que tinha antes, era proibido pelo corpo de bombeiros. Vamos ter que descer na escadaria da igreja por outros problemas que geram também, pelo perigo que gera. E tudo isso nós estamos fazendo. Mas vocês vejam que na estrutura dela, nas colunas principais da igreja, tiramos uma janela, né? Tiramos algumas coisas, vamos trocar o piso, mas a estrutura
as colunas principais desta igreja, elas não podem ser mexidas, não podem ser removidas assim, porque senão ela vai cair, ela vai ter um dano terrível. Nós podemos fazer reformas, aumentar, puxar um pouquinho da altura, pintar bem pintadinha, mexer no reboco, arrancar o reboco, colocar reboco novo, colocar tantas coisas, porém nós não podemos de maneira nenhuma mexer naquilo que é estrutural, aquilo que é as sapatas, as colunas que estão, ou vigamentos principais que estão segurando esta construção, este templo. E aqui nós estamos lendo na nossa lição que a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. É como que se tivesse alguém mexendo numa destas sapatas da construção do cristianismo, arrancando ou tentando fazer com que seja amolecida ou tirada dali ou arrancada nas ferragens. Vai dar e vai ter uma consequência. Vocês concordam comigo? Vai existir uma consequência. A consequência é a destruição de alguma coisa. Então, aquilo que é pilar, aquilo que é fixo na doutrina do cristianismo, ela não pode ser mexida, não pode ser enfraquecida, não pode ser deturpada. Então nós vamos aqui para a continuação da leitura e vocês vão ver que até o final, e eu quero ver se nós conseguimos compartilhar, eu não quero ir muito longe, penso em terminar às 10 horas. Diz o que? Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. A ortodoxia é aquilo que é pilar, aquilo que é fixo, aquilo que não se mexe, aquilo que é sempre colocado para a base principal. Nós, irmãos, aqui está os grandes momentos em que nós devemos viver e perceber essas coisas e ser atento, porque nós não tivemos um ensino muito balizado ou abalizado, muito forte no passado, muito cristocêntrico, muito bíblico. Nós perdemos algumas coisas que eram tão importantes e que agora nos fazem falta. Se vocês forem acompanhar os heróis da fé ou a história da igreja, a grande sacada daqueles homens foi fazer com que, como Agostinho de Hipona, como Carlos Wesley, Charles Finney, eles sempre foram abalizados, foram meio que concretados em doutrinas fixas da igreja. Quando vem o pentecostalismo, quando vem as igrejas pentecostais, elas vêm para formatar muito mais ainda as doutrinas bíblicas, trazendo não uma novidade, mas uma coisa ainda mais alegre de servir a Jesus, que é a doutrina pentecostal e que é bíblica, a doutrina do Espírito Santo. Mas por causa disso, nós deixamos de sentar para aprender, deixamos ao longo dos anos porque nós só queremos cultos alegres, cultos que nos fazem emocionalmente mais felizes e mais eufóricos, e não temos a graça e a capacidade de parar para ouvir a palavra de Deus numa estrutura mais firme.
E se a gente for pregar em todos os cultos sobre doutrinas bíblicas, muitos dos nossos irmãos, eles começam a se sentir meio que... já alguns já chegaram para mim e disseram, mas eu preciso de um culto mais alegre para o meu ego. E não é o ego que a gente deve massagear, e sim é estruturar a nossa fé para nós, na hora das adversidades, não deixarmos escapar ela e perdermos a nossa salvação. Então, aqui a nossa lição vai falar sobre a definição de pecado. O que é o pecado? O que é o pecado? Eu queria pedir ao irmão Rude que lesse essa partezinha ali para nós, em alta voz ali, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição de pecado. O que é essa definição de pecado? Por gentileza. Pode ser o irmão Eliel, então depois o irmão Rude lê a segunda. Irmão Eliel, por favor. Depois o Rude lê a segunda. Dentre os termos para o pecado, destacamos o subjetivo hebraico, chato, cuja raiz significa errar o alvo, Gênesis capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, ar, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião, desobediência contra Deus e sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo, e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Amém. Está aqui uma explicação geral, mas já define tudo. Pecado, no grego e também no hebraico, é errar o alvo. Não só errar o alvo. Aqui que há interessante, é também deliberadamente, ou tranquilamente, ou porque quer. Eu quero acertar o alvo errado. O alvo correto está aqui. Se eu sair ali, vamos supor, ali tem um alvo, e ali é o meu alvo, e se eu errar esse alvo, eu pequei. Mas eu também, muitas vezes, faço isso sem querer e sem perceber, por falta de conhecimento. Errei o alvo por falta de conhecimento. Mas o que também mais nos preocupa é quando eu deliberadamente, por vontade minha própria, que aí a Bíblia chama isso de iniquidade. Quando a Bíblia fala de iniquidade, tem a ver com esse entendimento de que errei porque quis errar, errei porque não é por falta de conhecimento, e sim porque eu deliberadamente decidi fazer a coisa errada. Então o alvo está ali e eu simplesmente, sabendo que o alvo está ali, eu deliberadamente acerto e ando por esse caminho aqui. Então isso é pecado. É sair daquilo que é correto e ir para aquilo que é incorreto. Ou sem conhecimento, e aí a Bíblia fala muito bem claro que o meu povo erra por não conhecer a minha palavra.
mas também erra conhecendo a palavra. Quantas pessoas que vocês conhecem, que sabem de Bíblia, conhecem a palavra de Deus, viveram e foram até cheios do Espírito Santo e deixaram de servir a Jesus deliberadamente por qualquer circunstância, por qualquer motivo. Isso aconteceu por quê? Porque essas pessoas desejaram errar o alvo. Agora, isso traz com que as pessoas universalizam isso. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Aqui eu abalizo a doutrina do livre-arbítrio. Aqui em Garopaba eu fiquei preocupado quando cheguei na cidade. Além de todos os problemas que eu encontrei essa doutrina chamada doutrina do calvinismo sendo introjetada muito forte na cabeça dos irmãos, progressivamente. Já tinha e tem ainda algumas pessoas que elas se debruçam sobre essa doutrina. A maior vara contra essa doutrina, chamada doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, é o próprio livro de Gênesis, quando está lá dentro do jardim toda a criação para o homem, Adão e Eva, desfrutar, e Deus disse: eu te dou aqui agora o livre-arbítrio. No meio do jardim há uma árvore que, se tu colocar a mão ali e pegar desse fruto, tu morre, vocês morrem. E deliberadamente, por vontade deles própria, Adão e Eva comeram daquele. O culpado não foi Deus. Mas por que Deus tinha que colocar? Por causa do livre-arbítrio. Essa é uma doutrina basilar do cristianismo, que não pode ser, porque se não tiver isso intrínseco na nossa mente muito forte, nós vamos banalizar a doutrina do pecado. A coisa que mais banaliza a doutrina do pecado é dizer que um homem salvo uma vez, para sempre salvo. Então ele pode viver a revelia e vai ser salvo da mesma maneira. E a Bíblia, Deus não deu chance para Adão nem para Eva, que era seu xodó da criação, seu mimo da criação, era a coisa mais linda que ele tinha, aquilo que ele fez de mais bonito, de mais belo, de mais precioso. E ele disse: meu filho, tu errou, eu te pego daqui, te tiro daqui, te coloco aqui, te vira agora, sua para comer, trabalha, tu tinha tudo na mão aqui no jardim, agora te vira. Se Deus fez isso com Adão por causa do livre-arbítrio, imagine nós. Eu encontrei essa doutrina muito forte aqui, e eu venho há 2 anos e meio combatendo, conversando com obreiros, dando ordem para eles, para que não seja isso mais pregado em cima dos nossos púlpitos, porque isso universaliza a doutrina do pecado e enfraquece ela. Porque pecado é pecado. É pecado aqui em Garopaba, é pecado lá em Tubarão, é pecado lá em Florianópolis, é pecado lá em Fortaleza, é pecado lá nos Estados Unidos, é pecado em todos os lugares. O que é pecado é pecado. Agora, o que é doutrina humana passa. Aquilo que os homens criaram e estabeleceram como doutrina, que não é doutrina, que não tem base bíblica, passa. Isso é de acordo com a cultura da cidade, do lugar, das regiões. Mas a doutrina do pecado, a doutrina bíblica, e estamos falando sobre a doutrina do pecado, ela não sai de lugar, ela não pode ser mexida, ela é irremovível.
diz aqui na lição que, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Corrupção total. Irmão Rude, por favor, então, leia essa parte aqui para nós. Corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, 10, 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Gênesis 6, 5, Romanos 5, 19. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8, 7, 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16, 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tiago 3, 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos 2, 4. Somente nesse meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos 3, 24, 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Romanos 6, 23, Efésios 2, 8, 9. Obrigado, irmão. O pecado, numa síntese geral, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Existe uma lei, e essa lei ela é moral, essa lei ela não é ditada por homens, não é interpretada por homens, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Qual é onde está a vontade de Deus? Onde está explícita aquilo que pode e aquilo que não pode? Onde está? Alguém pode me responder? Na palavra. É a lei. Existe um outro lugar que pode estabelecer o que é pecado e o que não é pecado? Não. Como é que você vai saber aquilo que é correto e o que não é correto? É a irmã lá que te ensina lá do meio daquele grupo de oração, a profeta disso, daquilo? Não. É o pastor fulano de tal que vai te instruir. Se ele estiver instruindo na palavra, é aceito. Se não estiver instruído na palavra, se desviou o foco da palavra, ele tem que ser removido. O problema é que nos dias atuais, muitas pessoas com talvez uma sabedoria diabólica, e as pessoas passam a acreditar no ensinamento deles. Isso, porque não fazem isso. E vocês acham que não existe pregadores usados pelo diabo? Um monte. Vocês acham que não existem ensinadores que se intrometem no nosso meio e ensinam o que não é correto? Existem. Existem artimanhas diabólicas que fazem para que nós sejamos corrompidos. Eu ouvi de uma pessoa trazendo dentro de uma palavra, trouxe algo que eu fiquei assustado, e quando eu cobrei dele, ele disse: não, mas eu vi na novela da Record. A novela diz assim. Ou lá na novela disse isso. Eu disse: tá, mas é a Bíblia. O senhor confrontou com a Bíblia? Aí eu chamei ele e disse: vamos confrontar aqui na Bíblia. Vamos lá, dois olhar aqui. O que a Bíblia diz aqui? Ah, é. Mas como é que o senhor vai para o púlpito e me diz isso, o senhor sendo um obreiro? Então são coisas. O que é isso? Falta de conhecimento, meditação. A única coisa que nos ensina o que é a lei de Deus está aqui. Se saiu, então onde é o alvo? Eu disse: o alvo estava aqui, né? Dei um exemplo do alvo, mas o alvo é o quê? Isso aqui é o alvo. Glória a Deus.
errou isso aqui, pode se perder a vida eterna. Que risco que é. Pastor, aqui um comentarista disse que tem 2 alvos, né? Tem o certo e o errado. Existem 2 alvos. E o errado a gente faz. O que mais eu tenho medo é da palavra iniquidade na Bíblia. A iniquidade é errar deliberadamente, aquilo que eu acabei de falar. Porque ali tem um alvo errado. E eu vou lá e fixo a minha fé naquele alvo errado e vou trabalhando aquilo. E aquilo vai se tornando normal para mim. Sansão sabia que estava errando. Sansão sabia que estava errando. Mas foi errando 20 anos. Foi errando 20 anos. Consequência? Né? Porque ele tinha uma lei estabelecida sobre ele. Qual era a lei? Além da lei, a lei de Deus lá de Deuteronômio recitada por Moisés e de todo o Pentateuco, vem ainda a lei que se estabeleceu, que baseada no Pentateuco, pode ver que a lei que estava estabelecida para a vida de Sansão não escapava da lei que estava determinada lá no Pentateuco, que falava sobre os nazireus. E aquilo que Sansão recebe estava corroborado com a palavra, que era: você não pode beber vinho, você não pode cortar o cabelo, você não pode isso, você não pode aquilo, você foi escolhido para uma missão. E tudo que ele não podia, tudo deliberadamente ele fazia errado. Consequência? Morte. Consequência? Destruição. Agora, onde eu quero mais entrar, irmãos, e aí eu queria que vocês me ajudassem pegando a sua lição, se possível, e aí vocês vão ver que gravidade que nós estamos vivendo, que mundo louco que nós estamos vivendo, que perigo terrível nós estamos vivendo, é chamado as teologias modernas. Eu queria que eu vou ler aqui em alta voz, eu queria que você meditasse bem. As teologias modernas, que vai fazer com que o pecado seja, que entre nas nossas vidas, que entre nas nossas igrejas e que traga um prejuízo muito grande. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, aqui, no ano de 1968. Colômbia aqui, que eu digo, é aqui na América, né? E Puebla, né? Na cidade do México, em 1979, coisa recente, né? Da nossa geração. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Quando você vê, e aí agora eu entro numa área que eu faço parte, que eu incentivo, que eu trabalho, mas eu trabalho com muito cuidado. A igreja, ela precisa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre assistencialismo. Ela precisa de dar assistência aos necessitados? Amém? Precisa. Ela precisa ajudar com alimentação aqueles que estão necessitados? É certo. Mas é o principal alvo dela? Não. Porque não é isso que faz com que as pessoas pequem. As pessoas errem o alvo. Não é por causa de faltar arroz no seu meio-dia de almoço ou café da manhã que torna as pessoas réus do inferno. Estão entendendo bem a questão? Que torna as pessoas réus da morte eterna. Essa é uma doutrina moderna que se criou a partir destes concílios e que as igrejas evangélicas estão fazendo com que isso seja o principal foco. Vocês vejam hoje comunidades enormes que o foco principal delas é agradar o povo através do assistencialismo. E ricos se agregam a estas grandes igrejas, estão se tornando grandes igrejas, porque acham lindo
maneira de se pregar o Evangelho, mas nunca são confrontadas no púlpito com o verdadeiro pecado. As pregações são massagens de ego. E nós muitas vezes absorvemos isso no nosso dia a dia e começamos a fazer a mesma coisa. Essa tese defende que pecado é algo que se constrói por meios de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. O que ele quer dizer aqui, o autor? Essa teologia moderna, a teologia do pecado social, quer dizer o quê? Nas entrelinhas, quer dizer que as pessoas são pecadoras, elas se tornam pecadoras a partir do momento que elas estão morando numa favela. E o morar numa favela tira dessa pessoa o direito dela ter uma vida melhor, ou ela ter uma estrutura melhor, ou ela ter uma família melhor. E por isso, então, isso torna ela pecadora. E não é. Essa pessoa é pecadora não por falta de assistência. Ela é pecadora por causa do pecado original, aquele pecado de Adão e Eva. Ela já nasce em pecado, ela precisa de Cristo, de salvação. Ela precisa aceitar Jesus como Salvador para ser salva. Eles retiram a doutrina original do pecado e colocam na responsabilidade do Estado. O Estado que é culpado. As pessoas que oprimem, os governos é que oprimem. E a partir destas doutrinas que nascem ali a ideia de comunismo, a ideia de socialismo. E aí que está a grande sacada diabólica. Pois não, Rudy? À luz dessa ótica, então os ricos não têm pecado, é uma coisa furada. Porque o rico vive bem, tem bom carro, tem Então, aí qual é a ideia? É tirar do rico, a ideia de Robin Hood, né? É tirar do rico para dar pro pobre. Para ver que é bem o contrário da palavra, né? Sim. Não tem coisa melhor do que chegar numa igreja do seu santo, né? Pessoas, se a igreja vão ser abarrotadas por rico, os ricos vão chegar ali, não. Diante do que eles estão pregando, eu sou santo, não pode ajudar eles aqui. Eles massageiam, criam esse grupo, incham as igrejas, vamos se dizer, diabolicamente, ou na intenção de encher e o diabo aplaudindo. É isso aí. Claro. Porque as pessoas não são confrontadas ao pecado. A pessoa que adulterava continua adulterando. E adultério é pecado. A pessoa que mentia continua mentindo, porque mentira é pecado. A pessoa que roubava, né, o rico que oprime o pobre, a Bíblia diz que é pecado. Continua oprimindo, porque ele quer saber do lucro dele, desde que ele faça um assistencialismo barato e traga lá uma reserva financeira todos os meses para dar uma cesta básica, para se livrar de consciência, o resto eu posso fazer tudo. Isso é chamada teologia moderna. Isso é o maior perigo que nós temos, e nós facilmente absorvemos isso. Facilmente absorvemos isso, porque é bonito. Eles mudam até a doutrina da salvação, né? Que daí vem a salvação pelas obras. E não pela graça. Não pela graça. Continuamos aqui. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Comparação. Onde a Bíblia ataca o pecado? É na questão social, por ser pobre ou por ser rico? Não. A Bíblia ataca o pecado na questão responsabilidade moral minha. Que é pecado em mim. E esse pecado em mim não é porque faltou alguma estrutura social para mim. Não é porque passaram asfalto na frente da rua que eu moro e não passaram asfalto na frente da rua que o Eli mora, que isso vai gerar em mim o direito de, então, eu sou melhor, mais estruturado, porque ele mora na poeira e eu moro
na estrada asfaltada, e isso me trouxe mais comodidade. Então eu não posso pecar mais. Mas porque ele mora na rua empoeirada, então ele tem o direito de pecar. Esta é a visão. Olha, tão baixo o nível que chega. A doutrina, parece que eu estou falando loucura, mas eu não estou falando loucura. Esta é a estrutura deles. Porque quando a pessoa já está com pecado, ele vai oprimir o próximo. Então vai passando de um para o outro. Ele não está em Cristo, né? Se ele estiver em Cristo, ele vai beneficiar o seu próximo. Claro. Ele vai querer tirar ele do pecado. Então a sociedade, qual é a consequência da sociedade? Eles estão em pecado. Então a tendência é oprimir mais o próximo. O próximo. Então deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Então assim, vamos supor, o que a gente vem fazendo? O que a gente vem trabalhando? O que a gente vem estudando? O que a gente vem falando? No dia a dia nosso. Nós estamos com uma enfermidade. Eu estou com um problema no meu joelho. Eu sentindo dores já faz meses. E até agora tentei remediar com analgésicos. Está resolvendo o problema do meu joelho? Não. Me tira dores, daqui a pouco começa a doer de novo. Maquei o problema, né? Só maquei o problema. Eu estou trabalhando nos sintomas, né? Não estou trabalhando na causa. Agora, a partir do momento que eu procuro um médico, que ele seja especialista na área, que ele vai fazer os exames e vai ver qual é o problema que está ali, ou ele vai querer, dependendo do que tiver ali, fazer uma cirurgia, ou dar um remédio que faça com que sare. Eu tratei da causa. Então eu preciso entender isso na minha vida moral, na minha estrutura. Eu preciso tratar a causa, não o sintoma. Porque o sintoma está acontecendo por causa da causa. Então, se uma pessoa não consegue se libertar do pecado da pornografia, ou do pecado do vício, aí a gente tenta maquiar. Não, querido, continua assim, porque daqui a pouco acontece. Não vai acontecer se a pessoa não tiver a responsabilidade de entender que aquilo dali que ela está fazendo levará ela à consequência do pecado de morte, fará com que a sua alma seja levada para o inferno. E nós não pregamos mais sobre o inferno, porque é deselegante, é ruim, Não traz ibope. não traz ibope. Nós não falamos mais que pecado é pecado, e que pecado condena as pessoas à morte eterna, e que pessoas que vão ter a morte eterna ficarão uma eternidade no inferno. Então nós tentamos maquiar nossas pregações, porque maquiando essas pregações nós faremos com que pessoas aderem à nossa comunidade e se sintam muito bem, obrigado. Mas e o que vai acontecer com essas pessoas quando elas partirem daqui? Que responsabilidade é ser um pregador? Que responsabilidade é ser um ensinador? Que responsabilidade é ser um pastor? Que responsabilidade é ser uma pessoa que está liderando na frente, dizendo e tem que dizer as verdades? Porque é muito fácil, é muito simples as pessoas sentarem nos bancos das igrejas e ouvir que para elas está tudo bem, enquanto elas estão descendo ladeira abaixo e caindo no inferno. E se alguém não gritar
terminar com elas e dizer: parei! Jesus ainda salva, mas Jesus não salva para te dar vida boazinha, não. Jesus salva para te tirar da lama do pecado, porque pecado sempre vai ser pecado, ainda que as teologias modernas tentam arrancar isso da gente, mas pecado é pecado. A partir daí, diz a lição aqui, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Então, se teologia moderna diz isso, se eu resolver o problema social, se nós não tiver pessoas mais sem casa própria, se nós não tiver mais pessoas pedindo, dependendo de cestas básicas, se nós não tivermos mais pessoas vivendo nas favelas, nós teremos a aplacabilidade do pecado. Não existirá mais pecado. Isso é verdade? Assim, eu cheguei da Arábia Saudita e tudo, a Arábia Saudita exigiu. O pecado já nasce, né, pessoa. O pecado nasce em mim, quando eu nasci, quando eu fui, naquele instante do gerar o pecado, que deu a ligação entre o macho e a fêmea, naquele instante gerou-se o pecado dentro de mim. O que vai me livrar do pecado? Aceitar Jesus como Salvador, é Cristo. Isso não existe outro meio. E a partir dali, a regeneração. E a partir da regeneração, a santificação. A justificação se dá imediatamente. A pessoa foi justificada, Deus perdoou imediatamente como o ladrão da cruz. A regeneração acontece ali, porque espalhado o sangue de Cristo sobre nós, somos perdoados. Mas aí fica agora uma caminhada de santificação, o tempo todo, cuidando-se, para não pecar novamente, para não viver no pecado. E se pecou, temos um advogado, e dobramos o joelho, ou de pé, e pedimos perdão. E isso vai aplacando a ira de Deus, e o sangue de Jesus vai nos cobrindo a nossa carreira inteira. E quando chegarmos no final da nossa vida, somos levados para a eternidade, por misericórdia e graça do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Isso é a doutrina da salvação. Para ver como Satanás é sujo, que ele pega a palavra de Deus, não é uma deturpação sutil, porque a palavra fala muito mais, que é muito mais difícil um rico herdar o reino dos céus, que é ali muito ligado às riquezas, do que quem é humilde, né? Isso. Então é totalmente o contrário, é falta de leitura bíblica que a gente tem quando aceita uma doutrina. O meu maior medo é esse errar deliberadamente. Errar porque quer fazer um reboco. Irmãos, aquela parede não está feia? Olha lá, não parece o intestino do Arley? Foi o Arley que fez, então eu digo que é o intestino dele. É feio. Está feio. Porém, se nós semana que vem rebocar ela, se nós rebocar aquela parede lá, colocar os fios, colocar a tampa, que vai aparecer, vai se dizer que tem tudo aquilo escondido? Vai ficar bonito, mas lá por dentro tem um intestino. Se é do Arley, eu não sei, mas tem um intestino lá. Lá por dentro tem um monte de coisa, tem um monte de ferro. Então não dá, é como que maquiar. Pode-se olhar e está bonito, mas por lá escondido está maquiado. E pecado não se maqueia, por quê? Porque o Deus que nos criou, Ele não só nos conhece por fora, Ele nos vira do lado do avesso. Para Deus o conhecer lá dentro e lá aqui fora, é tudo a mesma coisa. Não tem essas manchas que a gente tem, essas ruguinhas que vai vindo, depois que a gente vai ficando velhinho, tudo isso daqui, Deus conhece um por um. Mas o que nós temos lá dentro, as nossas intenções, as nossas malandragens, os nossos pensamentos, tudo isso daí,
Deus conhece mais do que nós próprios conhecemos. Eu vou rebocar aquilo dali. Vai vir outros pastores, não vão saber nem o que tem ali, porque vão passar aqui, vão pregar, não vão estar nem se preocupando com quantos que foi aquilo dali que aconteceu, porque foi maquiado aquela parede. Maquiado no bom sentido. Não sabe o que foi gasto, o que foi investido, não conhece nada, mas está ali. Para arrumar o que seria, para deixar, para fazer tudo certinho, que era arrancar tudo. Então, quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, tudo que é errado aqui dentro, tudo que é mal aqui, é extirpado e colocado um coração novo. Eu estava ali na casa do Nini essa semana, sexta-feira, e eu ouvi uma pessoa dizer assim: fulano de tal era uma pessoa, se tornou uma pessoa muito complicada. Mas aquele dali foi regenerado completamente. Ninguém sabe de quem eu estou falando. Mas por quê? Porque se o senhor conhecesse ele há poucos anos atrás, era que pessoa difícil. Mas o que Deus fez naquele moço é de se admirar. Ele mudou até de personalidade. Regeneração. Transformação de vida pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Olha a teologia da libertação. Tinha tanta coisa. E eu já estou. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Eu, como estudei bastante Karl Marx, o Capital, eu lastimo que isso está sendo hoje novamente abertamente divulgado no Brasil e tentado ser implantado de uma forma tão terrível no Brasil. Com força. Com força, com todas as forças. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década, aqui na nossa América do Sul, nasce na década de 70 com dois ícones desse ícones para o lado mal, né? Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, que é vivo até hoje, mora no Brasil, é um padre que foi excomungado pelo catolicismo. Leonardo Boff tem muitos livros escritos, já li muito livro dele, e quem olha assim, meu Deus, que exímio escritor, mas no contexto por debaixo é podre. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas da indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, sobre transexualidade, de sexualidade ou homossexualidade, de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Eu já tive revistas dessas que eu li inteira, várias revistas da TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Por isso existem muitos padres, e até pastores quase não adentram a isso, mas padres que são, vocês já viram vários, né, que são, agora estão fugindo muito disso, porque eles viram o mal que fizeram, que eram, ali na região de Criciúma tinha o padre Zé, que era vereador pelo PT, eu não estou falando aqui de política, estou falando de ideologias, né? Eles adentravam a área, porque era ensinado por Leonardo Boff que o problema do pecado justamente é essa ideia de injustiça social. Se os homens deixassem de ser injustiçados socialmente, então eles deixariam de pecar. E não tem nada a ver, porque o pecado está aqui dentro. E quem mais gera pecado no Brasil são os comunistas. No mundo são os comunistas. Eles matam pelo poder. Agora eu falei uma coisa muito forte, né? O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo
e assistencialismo. Aí está o grande perigo. Se acha que viver o Evangelho é dar cesta básica. Paulo já combatia, né? Pelas obras. Isso. Na realidade, Acha-se. E quando eu cheguei em Garopaba, isso estava fervendo. Que era só crente quem dava cesta básica. Ou quem abre um centro de recuperação. Eu peguei, tirei da mão de pessoas e coloquei para responsabilidade da igreja. Sem que o povo percebesse. Mas eu não tenho nada de bobo, só tenho a cara. Trouxe a responsabilidade para a igreja. A igreja faz, a igreja cuida disso. O grupo que vai cuidar disso. Porém, isso não é o foco das nossas pregações. O foco da pregação é evangelho. Assistencialismo é só uma consequência. Também até o próprio povo, ele depois fica teu adepto, né? Ele não ensina ele a conquistar o pão. Tu dá o assistencialismo, ele fica, não, isso aqui tá louco, não tira ele porque ele vai ficar básico para mim. Mas em vez de tu ir lá, dar assistência na dificuldade, depois dizer, agora meu querido, vai trabalhar, vai suar. Isso. Ali no Campo Duna, eu vi acontecer durante vários meses, algumas pessoas trocam um dia de culto por uma cesta básica. Campo Duna, sim. Vai na igreja quando está cesta. Sim, aí está precisando da cesta básica, uma vez no mês ele aparece no culto, da encostada, e o Luizinho, aquele coração do Luizinho desse tamanho, né? E já vem aqui correndo, bota uma cesta básica nas costas, leva lá, leva para a pessoa. Aí a pessoa vem mais um culto para dizer assim, ó, depois some. Quando está faltando tudo de novo, aparece no culto de novo para ganhar a cestinha básica. Essa pessoa está procurando Jesus? Jesus primeiro me deu um sermão, né? Depois de cidade comigo agora. Ô pastor, semana passada aconteceu um caso parecido com esse lá no Monsenhor. Um rapaz visitar a igreja lá com a esposa e o filho, né? E eu não conhecia, e depois eu peguei a informação dele, né? Aí ele passou por uma certa necessidade, né? Eu falei com o irmão Severo, consegui um lanche, levei para ele, só que eu não levei na igreja para entregar ele lá na igreja. Né? Eu disse, levei lá, marquei onde eu entregava ele, na rua que ele mora lá, e disse, ó irmão, isso aqui não é para te induzir à igreja. Isso aqui é para suprir a tua necessidade no momento. Agora lá na igreja tu tem a palavra para mudar a tua vida e o encontro com Cristo. Eu peguei a cesta e já fui bem realista com ele. Isso. E não quero que você volte à igreja porque eu vim lhe dar uma cesta. Aí ontem ele estava no culto de novo. Eu deixei bem claro para ele, não quero que você vá à igreja. A cesta básica não vai salvar ele, até porque ele vai ficar dependente e vai ficar preguiçoso e malandro. A cesta básica é para assistir na hora da necessidade que aparece. Agora não é para ser algo sempre. A pessoa tem que aceitar Jesus. E aí, quando aceita-se Jesus e se vive mesmo, Jesus vai abrindo portas. Vai abrindo portas. E as coisas vão mudando. E acima de tudo tem o pecado da preguiça. Porque aí fica aquela malandragem do pecado da preguiça, que a Bíblia diz que é pecado. A preguiça é pecado. Vai ter com a formiga. Então era o alvo a mesma coisa. Então, estão entendendo a gravidade dessas doutrinas que se implantaram no nosso meio? No nosso meio não, na sociedade atual, e que isso é empurrado boca abaixo para dentro da igreja da gente? E a própria palavra manda também trabalhar e não ganhar, né? Eu ia dizer que até Paulo, que eu acho que foi disse, né? Que se tu não trabalha, que não dê, né? Tem uma parte aqui no terceiro do liberalismo teológico, lá no finalzinho diz assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado, e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então o que dá de ideia? Aquilo que eu disse,
o ideário das religiões. Toda religião é boa, desde que ela ajude os necessitados, desde que ela ajude os pobres, desde que ela faça o seu papel social. Todas as religiões são boas, e não é assim, porque a Bíblia vai dizer ao contrário: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Aleluia. A mudança está no crer em Jesus Cristo, no aceitar a Jesus e viver aquilo que eu já falei, a salvação. O problema é que eu vou dar aula e começo a pregar. Tem uma dificuldade nisso. A normalização do pecado, eu preciso encerrar. O terceiro ponto para encerrar: crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Você vai conhecer o caráter de um cristão pelo que ele vive eticamente e moralmente. E não é pelo que ele tem ou pelo que ele aparenta ter. É a conduta dele moral e ética que diz o que ele é, né? E que reflete o caráter de Cristo na vida dele. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado, o que é relativizado? É tudo ser relativo. Surgiu agora, a mídia bateu bastante, porque o nosso presidente atual, ele usou a expressão de que democracia é relativa, dando o exemplo da Venezuela, que lá é democracia, mesmo sendo com um homem, porque tem uma eleição. Isso, claro que todo mundo sabe que a eleição lá é falsa. Então, democracia é relativa, e democracia não é relativa. Tal qual eles trazem isso para o contexto espiritual, o pecado também é relativo. Eu vou tentar falar bem por longe. Escutei a seguinte frase: eu peco, a gente pecava, eu escutei de alguém, a gente fazia, dormia junto, fazia, mas como é que vocês, a ceia, tomando ceia, tudo? Não, aí a gente usou o seguinte conceito: ora a Deus e Jesus nos perdoa. Acabou. Oramos a Deus e Jesus nos perdoa, e depois, então, uma semana depois a gente pode fazer de novo, que depois Jesus vai nos perdoar de novo. Relativizou. Eu vou parar aqui porque os bagunceiros chegaram. Ainda bem rindo de mim. Mas que bom que eles estão aí, né, irmãos? Que bom que eles estão aí. Então, a imoralidade sexual e a dessacralização da vida são ainda temas que falam bastante sérios na nossa vida. Eu vou só ler esses dois trechozinhos aqui. Deixa ali outro, Deus. Deixa ali depois. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan que essa sociedade atual traz, dizendo assim: meu corpo, minhas regras. É bom os jovens estar aqui para ouvir isso. Isso é gravíssimo diante de Deus. Meu corpo não é ditado pelas minhas regras. Meu corpo tem que ser ditado pelas regras da palavra. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero do meu corpo, porque o meu corpo é templo
do Espírito Santo. Glória a Deus. Reivindica o pseudo direito de a pessoa usar drogas. Essa ideia, né, dessa frase, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar. Aqui na Garopaba tem um caso de uma mãe crente nossa aqui que incentivou há anos atrás a filha a abortar e acha que isso está sendo normal para ela. Ela vai pagar um preço muito caro, já está pagando. Porque aborto é pecado, ainda que os nossos governos, as ideologias modernas dizem que é normal. Não, aborto é pecado, é assassinato, vai para o inferno se não se arrepender. Cometer o suicídio através da eutanásia está tão relativizado que eles estão achando que pode cometer suicídio e que a pessoa quis se libertar de um problema. E tem teólogos que estão pregando isso. Então não vai para o inferno. E quem é que conduz as pessoas para o inferno? Minhas doutrinas? Sou eu? É o meu jeito de pensar? Ou é o juiz de todas as coisas? É Deus? Quem deu a regra foi eu ou foi ele? Não é o que uma pessoa fala, não é o que um pregador fala, não é o que eu quero ensinar, é o que a Bíblia diz. E ela diz que quem fizer mal contra o seu próprio corpo é réu do inferno. Adultério é pecado, fornicação é pecado, mentira é pecado, abortar é pecado, cometer suicídio é pecado, eutanásia, que é pagar alguém ou algum hospital para tirar a própria vida depois que a pessoa não tem mais sentido na vida, é pecado. Assim o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Então não adianta nós relativizar as nossas doutrinas e querer tapar só com peneira, porque se nós não pregarmos a verdade e não vivermos a verdade, não adianta nós estarmos aqui e daqui a pouco, quando Jesus voltar ou quando você morrer, ou eu morrer, nós iremos para o inferno, porque o inferno existe, e o que conduz as pessoas ao inferno não é o diabo. O que conduz as pessoas ao inferno é o próprio Deus com a sua justiça, pelas nossas escolhas. Amém? Pesado, necessário. Verdade é verdade e não vai se negar a verdade. Estamos de pé, irmão. Obrigado aos jovens por estarem aí. Semana que vem eles têm o congresso deles. Vai ser bênção de Deus. Eu queria que a igreja estivesse aí sábado e domingo para um grande trabalho lindo. E eles vão ensaiar agora, eu já tomei o espaço deles. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela graça que o Senhor manifesta sobre nossas vidas, pela comunhão do teu Espírito Santo conosco nesta manhã e pela intensidade do teu Espírito na minha mente para comunicar aos teus filhos a tua palavra. Jesus, nos abençoa pela tua graça e pelo teu conhecimento e pela verdade da tua palavra. Nos dirige, Senhor, segundo a tua vontade e ao nosso desejo, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Tenham um bom almoço, um domingo abençoado por Deus, o sol reluzente.